Continuando agora com a histologia animal, falando agora do tecido muscular. Característica, funções, é tudo que a gente vai falar agora do tecido muscular. Este que é um tecido assim que tem algumas peculiaridades, principalmente em relação aos nomes das estruturas, tá? Vamos lá. Tecido muscular serve para locomoção, movimentação e contração de acordo com o tipo de tecido. A gente vai falar um pouquinho de cada possibilidade dessas características, ok? As células do tecido muscular costumam ser alongadas, elas podem ser cilíndricas ou fusiformes, a gente vai falar de cada tecido. Muitas proteínas contráteis, então quer dizer, é um tecido que tem a capacidade de contratibilidade, ela tem a capacidade de responder a estímulos, muitas das vezes contraindo para executar alguma função, ok? Origem embrionária do tecido muscular, mesoderme. Uma coisa que é muito interessante a gente falar do tecido muscular é que célula muscular, fibra muscular e o miócito são a mesma coisa, tá? Mio, prefixo que vai aparecer em várias estruturas do tecido muscular, ok? Então, célula, fibra muscular e miócito são a mesma coisa, nada mais é do que a célula do tecido muscular, ok? Outra característica, vamos lá, eu falei do mio, prefixo que vai aparecer em várias estruturas musculares, do tecido muscular, mas outro prefixo que aparece muito no tecido muscular é o prefixo que é o sarco. Tanto que você vai ver que a membrana plasmática de uma célula muscular tem o nome de membrana sarcoplasmática ou sarcolema. O citoplasma ou hialoplasma, ele é chamado de sarcoplasma. Então, quer dizer, é só uma nomenclatura para definir que aquilo ali é do tecido muscular. Então, só para a gente ficar ligado, para a gente poder perceber, às vezes, que eles vão colocar retículo sarcoplasmático. Opa, então ele está falando de tecido muscular, ok? O tecido muscular é dividido em 3 tipos: estriado esquelético, estriado cardíaco e liso ou não estriado. Isso a gente vai entender na hora que a gente vê as fotos, os desenhos, os esquemas de cada tecido. Vamos começar pelo liso ou não estriado, tá? Onde que ele está presente? Ele está presente na maioria, no revestimento da maioria dos órgãos internos. O principal exemplo que a gente vai dar é o sistema digestório, mas eu tenho vasos sanguíneos, eu tenho trato respiratório, eu tenho na verdade eu tenho vários exemplos que a gente pode usar dentro dos órgãos internos, tá bom? Revestindo os órgãos internos pela musculatura lisa, tá? Como as células são? As células são do tipo fusiformes, que tem essa pontinha assim, a pontinha mais afinalada, tá? Elas são mononucleadas, significa que elas têm somente um núcleo. Fiquem ligadas nisso, porque os outros tipos de tecido têm uma diferença. Por isso que está aqui essa característica. Célula mononucleada, fusiforme, é que faz essa pontinha, ok? Tipo de contração. A contração da musculatura lisa, ela é involuntária, ou seja, ela acontece independente da minha vontade, independente da nossa vontade, tá? Tanto que a nossa circulação não para só porque a gente pensa, agora para a circulação. Digestão para porque porque é voluntário. Não, isso tudo acontece por ação involuntária, por estímulos involuntários que nós não temos nenhuma capacidade de controlar. Ok? E ele é chamado de liso porque ele não tem as estrias aparentes, tá? Ele tem a contração involuntária e lenta, vocês vão entender essa diferença quando a gente vai falando dos outros tecidos. E as estrias não são aparentes. Olha o desenhozinho aqui em cima, mas aqui embaixo tinha, tá? Então, característica do liso: célula fusiforme mononucleada, contração involuntária e lenta e as estrias não aparentes. Ok. Estriado cardíaco, esse fica fácil, tá? O estriado cardíaco, ele é a musculatura exclusiva do coração. O cardíaco, gente, isso aí é só lembrar: estriado cardíaco, coração. As células do tecido estriado cardíaco já são
mono ou binucleadas. Elas não são fusiformes, são células cilíndricas, tá? Nossa, que horrível meu desenhozinho, mas enfim. São células cilíndricas, mono ou binucleadas, ok? A contração do músculo cardíaco é involuntária, graças a Deus, que o meu coração bate sem eu precisar pensar nisso. É rápida, forte e ritmada. Quando a gente fala rápida, você pode encontrar em algumas provas ou então em alguns autores, eles colocam forte, contração forte, mas é uma contração rápida, involuntária e ritmada. Importância disso. Involuntária, a gente independe da nossa vontade. Eu não tenho controle nenhum sobre isso. Rápida e ritmada. Forte e ritmada. Gente, o coração é um músculo que a gente precisa para bombear o sangue para todos os vasos, todos os capilares presentes no meu corpo. Eu preciso distribuir esse sangue. Então, ele tem que ter uma contração rápida, tá? E ritmada mantém um ritmo específico, tá? Lógico, esse ritmo específico, ele é ditado, né? Ele é dado pelo sistema nervoso de acordo com a necessidade, tá? Na verdade, é pelo nódo, que a gente chama de nódo sinoatrial. Ele recebe o estímulo das contrações do coração, das sístoles do coração, né? Tanto atrial como ventricular. Então, por estímulo nervoso, involuntariamente, nosso coração tem um ritmo certo para bater de acordo com o corpo. Por que eu falo de acordo com o corpo? Porque em uma situação normal, o coração bate 60, vamos botar um número, 60 vezes por minuto, tá? Em uma situação de repouso. Mas quando eu começo a fazer qualquer tipo de atividade, o meu corpo demanda um pouco mais de quê? De oxigenação, de distribuição de glicose. E isso quem carrega é o sangue. E quem bombeia o sangue é o coração. Então, se o meu bulbo, né, vamos dizer, que é a parte do sistema nervoso central que controla os movimentos involuntários, ele percebe, opa, eu preciso, tá acontecendo um exercício, tá precisando de mais oxigênio. Então, ele aumenta os batimentos cardíacos para fazer com que esse sangue circule de maneira mais rápida. Enfim, de acordo com o corpo, de acordo com a necessidade do corpo, ok? É estriado porque as estrias são aparentes. Olha, eu vou botar o desenho aqui para vocês. As estrias são aparentes, tá vendo? A gente vai ver logo em seguida o porquê dessas estrias, o que são essas estrias, por que elas são tão aparentes e vívidas, né, que a gente consegue ver. Uma característica do tecido estriado é o que a gente chama de discos intercalares, que é essa união entre as células aqui. É uma união onde faz com que as células tenham uma adesão maior umas com as outras, tá? E a importância disso é que aconteça uma sincronia, desculpa, enrolei aqui. Acontece uma sincronia na hora da contração. Eu preciso que todas as células contraiam juntas. Eu preciso de uma ordenação muito maior, porque é um órgão de extrema necessidade que isso aconteça, ok? Então, os discos intercalares aumentam a adesão entre as células para que haja uma contração em perfeita sincronia, ok? Característica do tecido muscular estriado cardíaco. Agora vamos falar do tecido muscular estriado esquelético. Gente, da mesma maneira que eu falei estriado cardíaco, coração, estriado esquelético é aquele que está ligado ao nosso esqueleto, ligado aos nossos ossos, tá? Lembrando que músculo ligado a osso é com tendão. Vamos lá. Acabei de falar, são os músculos que estão ligados ao nosso tecido, São os músculos que estão ligados ao nosso esqueleto, tá? Contração voluntária, é o único de contração voluntária, é o único que acontece porque eu quero. Se eu mexo o braço, se eu ando, se eu levanto as pernas, enfim. A musculatura estriada esquelética, ela contrai por livre e espontânea vontade minha, ok? Característica importante são as células polinucleadas. Acontece uma fusão de células, tá?
existe um processo de fusão de células e os núcleos, e as fibras musculares, elas são polinucleadas e as células geralmente elas estão, vou botar o desenho aqui, elas estão na periferia dessa célula. Vocês vão entender o porquê quando a gente falar da estrutura do músculo, tá? Tipo de contração voluntária é um único voluntário, lembra disso. A única contração voluntária é o estriado esquelético, ok? E rápida, voluntário e rápido, voluntário e forte, vamos dizer assim. E também é caracterizado pela presença de muitas estrias, ok? Falando ainda do estriado esquelético, dentro da questão do estriado esquelético, a gente tem a diferenciação entre fibras vermelhas e fibras brancas, células vermelhas e células brancas dentro da musculatura estriado esquelética, tá? E o que isso define? Define o tipo de exercício que aquela pessoa ela vai ter uma maior afinidade, um melhor desempenho, nem tanto afinidade, é mais um desempenho. Por quê? Vamos entender. As fibras vermelhas, ela tem a contração mais lenta em comparação às fibras brancas. Muita mitocôndria, muita mioglobina. Olha só, tecido muscular. Mioglobina é uma molécula semelhante à hemoglobina. A hemoglobina carrega oxigênio, ok? Então, beleza. E eu tenho muita mitocôndria, muita mioglobina, eu faço o quê? Muita respiração celular. É um processo mais lento de obtenção de ATP, ok? Essas fibras vermelhas permitem um exercício durante muito mais tempo. Ele exige menos, ele não é um exercício de muita explosão, porém, ele é mais longo, ele funciona, o metabolismo das fibras vermelhas, ele é lento, mas porém é contínuo, permitindo que o maratonista consiga cumprir toda a maratona sem haver nenhum tipo de fadiga muscular, ok? Por isso que a gente chama de metabolismo aeróbico e oxidativo. Aeróbio, oxigênio e oxidativo, o próprio nome já diz, ok? Então, quando eu falo de fibras vermelhas, eu estou falando dos maratonistas, quer dizer, os maratonistas têm essas fibras vermelhas muito mais desenvolvidas, ok? Agora, vou falar, fibras brancas, também no estriado esquelético. Diferenças, a contração é mais rápida em comparação à fibra vermelha, ela é branca, é chamada de fibra branca porque tem menos mioglobina, menos mitocôndria. O metabolismo dessas células, dessas fibras brancas, ele é lógico que eu tenho metabolismo por respiração celular, porém é predominantemente anaeróbio. Então essas células elas recorrem à fermentação para um alto ganho energético. O problema da fermentação gera um subproduto que é o ácido lático e esse causa a fadiga muscular, tá? Por conta da contração rápida e da possibilidade de fazer fermentação, tá? Metabolismo glicolítico pela fermentação, as fibras brancas, as pessoas que fazem esportes de explosão têm as fibras brancas mais desenvolvidas. Ah, professora, eu consigo desenvolver a minha? Bom, com trabalho, com o tempo, pode haver alguma modificação, porém, essa predisposição de disposição dessas fibras, ela é grande parte genética. A gente pode usar o exemplo claro do porquê que o queniano sempre ganha a maratona de São Silvestre, porque sempre um queniano, porque eles têm uma resistência maior, enfim. Gente, o padrão genético da região é mais rico em fibras vermelhas, ponto. Então, eles têm esse melhor desempenho, tá? Não quer dizer que a gente não possa correr, não quer dizer que a gente não possa modificar, desde que haja treino, tudo é adaptável. Porém, essa definição, essa divisão entre fibras brancas e vermelhas é basicamente genética. Vamos lá. Organização de um músculo. Olha como que ele se organiza, olha como que a estrutura muscular estriada esquelética, principalmente, olha como ela se organiza. Olha o que são as fibras, como elas são dispostas dentro de um músculo. Aqui,
neste desenho aqui, eu tenho, tá vendo aqui, ó, sarcolema? Sarcolema significa que é a minha membrana plasmática, ok? Por que sarcolema? Porque ela pode ser chamada de plasmalema também. A membrana plasmática pode ser chamada de plasmalema. É um outro nome para membrana plasmática, tá? Então, aqui nessa estrutura aqui, eu tenho uma célula. Dentro dessa minha célula, pode ver, parece que tem um monte de fiozinho. E esse monte de fiozinho, cada fiozinho é chamado de miofibrila. E essa miofibrila, ela é composta por várias unidades de contração, que é um sarcômero, tá? Na verdade, ela é um polímero de sarcômeros. Eu tenho vários sarcômeros, um do lado do outro, que vocês vão entender qual que é a importância disso, tá? Então, aqui, várias miofibrilas vão formar a minha fibra muscular, a minha célula muscular, que ela é organizada, as minhas células musculares são organizadas novamente em feixes. Várias células juntas, lembre-se que elas são cilíndricas, várias células juntas que são organizadas em feixes. Olha aqui, várias células organizadas em feixe e vários feixes juntos, eu tenho um músculo formado, tá? Então, dentro da minha fibra muscular, eu tenho várias miofibrilas. Essas miofibrilas, elas é onde estão e elas são responsáveis também pela característica de estriado. Vocês vão entender por quê. Por causa do sarcômero. O sarcômero, voltando aqui, ele é a unidade. O sarcômero é isso aqui, ó. Tá? Daqui a aqui. Ele é a unidade de contração do tecido muscular. Só que aqui eu tenho um aqui, eu tenho outro aqui, eu tenho outro aqui, e assim eu vou indo. Eu tenho vários em uma sequência, tá? E ele funciona dessa forma aqui. Aqui eu tenho as minhas proteínas contráteis. Eu tenho esses filamentos em vermelho, eu tenho as minhas actinas, e os filamentos em azul, eu tenho as minhas miosinas, tá? O sarcômero, ele é delimitado entre duas linhas Z. A linha Z, então, delimita o sarcômero, ok? Lógico, eu tenho aqui a banda I, a banda A seria isso aqui, essa partezinha onde eu não tenho miosina, a banda I é onde eu não tenho actina, enfim, mas esse tipo de estrutura não aparece muito em questões. Agora, a linha Z, é importante você entender que o sarcômero é delimitado pela linha Z, tá? E aqui eu tenho um sarcômero relaxado, de um músculo que não está contraído, ok? E aqui embaixo eu tenho o músculo contraído. Nota a diferença. O que aconteceu no sarcômero durante a contração? As linhas Z diminuíram a distância entre elas. Então, quando o sarcômero está contraído, as linhas Z ficam mais próximas. É só para vocês entenderem que, às vezes, eu já vi questões falando exatamente o que acontece durante a contração muscular. As linhas Z, a resposta estava, as linhas Z ou disco Z, igual tá aí, elas se aproximam durante a contração muscular. Então, tá. O que acontece aqui é que eu tenho uma interação entre as minhas proteínas, actina e miosina. E essa interação faz com que a miosina consiga puxar a minha actina para o centro, diminuindo aqui a banda I e aproximando as duas linhas I, tá? Então, a minha miosina consegue interagir com a actina, fazendo que haja uma aproximação das duas linhas I, tá? Tanto que aqui você pode notar, as linhas Z estão mais próximas do que no sarcômero relaxado, tá? Bom, vamos lá. Aqui, para você perceber, eu tenho uma linha Z. Olha aqui, uma linha Z aqui. Era para ter outra por aqui. O sistema T, toda vez que a gente fala de sistema T, eu só vou mostrar agora para vocês entenderem depois a contração. Ele é um sistema de liberação, na verdade, é um sistema de liberação de íons cálcio, tá? É como o retículo sarcoplasmático, ele se organiza dentro de uma fibra muscular. Porque a célula muscular é uma célula diferenciada. Ela é cheia de miofibrila. Então, eu não tenho aquele desenho básico de célula que a gente sempre vê, redondinho, com aquelas organelas todas espalhadas de maneira meio, entre aspas, aleatórias. Não.
A célula muscular, ela é extremamente organizada, tá? Porque ela precisa dessa organização. E eu tenho o meu retículo sarcoplasmático, que ele tem que estar próximo a todas essas miofibrilas, porque é por onde, quem, na verdade, o retículo sarcoplasmático é quem vai liberar os íons cálcio para a contração, ok? Contração muscular. Vamos lá. A gente vai falar agora da fisiologia da contração. O que acontece na contração muscular, tá? Vamos pensar assim. A quitina e a miosina, elas são duas proteínas que eu sempre uso assim, não tem como, vou usar o mesmo exemplo. Elas são duas proteínas que se gostam, porém tem alguém entre elas que é chamado de complexo troponina-tropomiosina, ok? Então elas não conseguem interagir por conta do complexo troponina-tropomiosina. O que acontece na contração muscular, igual eu falei pra vocês, eu tenho uma interação das duas. Poxa, mas você acabou de falar que tem interação e agora falou que tem um complexo de proteínas entre elas? Vamos lá. O músculo em repouso, eu tenho complexo troponina-tropomiosina atrapalhando a interação entre a quitina e miosina, ok? Quando acontece um estímulo nervoso, um estímulo para que haja a contração muscular, ainda botei aqui para vocês, a acetilcolina é o responsável pela contração muscular. A acetilcolina é o neurotransmissor responsável para a contração, tá? Quando eu tenho esse estímulo nervoso, quando eu tenho a liberação desse neurotransmissor nas minhas células, na membrana das minhas células musculares, o retículo sarcoplasmático, que é o retículo endoplasmático da célula muscular, libera íons cálcio no sarcoplasma. Vai liberar íons de cálcio dentro da célula muscular, ok? Essa liberação dos íons cálcio faz com que o cálcio consiga interagir com o complexo troponina-tropomiosina, mudando a conformação. Quer dizer, essa mudança de conformação é o seguinte: eu vou sair do caminho entre a quitina e a miosina. Esse complexo, ele libera a quitina e a miosina, tá? Bom, não é que ele libera as duas. O que acontece é que durante o complexo troponina-tropomiosina, ele tampa os sítios de ligação entre a actina e a miosina. Quando o íon cálcio se liga na troponina, esse complexo ele libera os sítios de ligação. Olha os sítios aqui, então estão em vermelhinhos aqui, fazendo com que a miosina consiga interagir com essa actina, tá? Quando a miosina consegue interagir com essa actina, é lógico que essa interação acontece por causa da presença de energia, tá? Acontece o que muita gente fala que é o deslizamento. Na verdade, a miosina, ela consegue puxar, como se ela estivesse puxando a miosina mais para próximo, aproximando as duas linhas Z, tá? Esse que é, entre aspas, o deslizamento, tá? Então, a contração muscular acontece por 3 fatores muito importantes que tem que guardar. Primeiro é o estímulo nervoso, segundo a liberação de cálcio. Olha aí, novamente, a gente falando de um sal mineral importante, lógico, o sal mineral dentro de um processo fisiológico, tá? Então, primeiro estímulo nervoso, depois liberação de cálcio, depois, lógico, a presença de energia para que haja contração muscular. Tá, contraiu, o músculo vai relaxar, este cálcio é retirado do sarcoplasma por bomba de cálcio, por transporte ativo, tá? Fazendo com que novamente o complexo troponina-tropomiosina fique entre a actina e a miosina, ok? Aqui foi mais ou menos um desenho simplificado do que acontece. Aqui eu tenho a terminação do axônio, aqui eu tenho a sinapse, a liberação de acetilcolina, tá? Quando acontece essa liberação, olha que importante falar da linha T. Essa liberação acontece por canais chamados de linhas T, né, ou sistema T. Esse cálcio ele vai atingir o retículo sarcoplasmático, liberando cálcio. O cálcio vai encontrar com a troponina,
e liberando o sítio ativo, o sítio de ligação entre a actina e a miosina, permitindo então o deslizamento, a interação entre a actina e a miosina, aproximando as duas linhas Z, tá? Só que eu falei tudo isso, gente, de somente de um sarcômero, tá? Estou falando um sarcômero. Só que eu tenho uma sequência, deixa eu voltar aqui só para vocês verem. Eu tenho uma sequência de sarcômeros, tá? Eu tenho uma sequência. Então, se esse daqui encurta, esse daqui encurta, esse daqui, e todos eles vão encurtando, eu tenho o encurtamento geral do músculo, caracterizando a contração muscular, ok? Então, tecido muscular, ele é um pouco mais diferenciado, ele tem as suas peculiaridades, principalmente os nomes. Então, e esses nomes acabam ficando mais fáceis para você, se você lembrar que, opa, tá falando de tecido muscular, beleza, agora eu sei que tá falando de tecido muscular. Agora, proteínas contráteis, não esqueçam, actina e miosina. A actina, ela é uma proteína também muito importante lá no citoesqueleto, então, você não pode associar a actina somente com a organização, a contração muscular, perdão, tá? A actina, ela é uma proteína estrutural, só que a actina junto com a miosina, contração muscular. A actina geralmente sozinha, citoesqueleto. Gente, então, na próxima aula eu gravo o tecido nervoso, ok?